Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista? O Grêmio venceu a segunda partida seguida, o Grêmio engata 2 vitórias do Campeonato Brasileiro e dá a ideia que vai subir na tabela mais uma vez e que vai deixar o Z4, vai sair dessa zona da degola. O Grêmio vence por 2-0 o Bahia, com gols de Borja e Diego Souza. Alguns destaques, como por exemplo Lucas Silva, Douglas Costa, que mostrou seu futebol e mostrou que pode ser o melhor atacante da América do Sul. Sem citar também Matias Villasanti, líder de desarmes, e o próprio Rafinha, capitão da equipe do Grêmio, que hoje é titular da equipe do Tricolor. Vamos conversar sobre essa vitória, fazer uma análise dos jogadores e também do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos, seja em Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos conversar sobre o Tricolor. Galera, e antes de eu fazer essa análise do jogo, seja em questões táticas, em questões também de pontuação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio cresce, busca sair do Z4, aos poucos está sendo o Grêmio, aquele tricolor que a gente conhece, que nós torcedores somos apaixonados. Eu já vou falar sobre isso e também já vou fazer uma análise sobre os destaques do Grêmio, seja o Lucas Silva, que fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio em toda a sua carreira, tá certo? Esse sim é o Lucas Silva que a gente esperava, aquele que foi contratado pelo Real Madrid. Enfim, Lucas Silva, melhor em campo, Matias Villasanti, que mostrou que o Grêmio, se não tiver Thiago Santos, tem Villasanti, que também é um xerife, que também é aquele pitbull que dá os desarmes, as interceptações no setor de meio de campo. Vamos falar também sobre o Douglas Costa, que mostrou capacidade técnica de ser o melhor atacante da América do Sul, sem citar os outros jogadores como Rafinha, Borja e Diego Souza. Mas eu já vou fazer uma análise. Mas antes, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, o que você achou a respeito desse jogo, quem foi o melhor em campo. E segundo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Você que é novo, poxa, não custa nada, tá aqui pela primeira vez. Faz o favor, se inscreve aqui no canal, por favor. Se inscreva e deixa o like no vídeo, beleza? E agora que você já se inscreveu aqui no canal e já deixou o like no vídeo, vamos fazer uma análise do jogo, do momento do Grêmio. Era fundamental vencer o jogo. O Grêmio venceu, ponto final, somou 3 pontos. 2 vitórias seguidas, 6 pontos conquistados em 2 partidas. O Grêmio aos poucos dá a ideia para o torcedor que vai sair da zona do rebaixamento. Aos poucos nós torcedores criamos a esperança que o Grêmio vai sair do Z4. Acreditamos que o Grêmio não vai cair, tá certo? Essa que é a expectativa. O Grêmio jogou bem. Com o futebol que o Grêmio apresentou contra o Bahia, claro, com alguma evolução, com alguns ajustes, pode sim vencer, por exemplo, o Corinthians na próxima rodada. O Grêmio pode, tem a capacidade técnica, tem um elenco suficiente, se entrar com força de vontade, com garra, querendo a vitória, pode sim vencer o Corinthians e engatar 3 vitórias seguidas, tá certo? Não é fora da realidade. O Grêmio, se tiver vontade, se o Douglas Costa jogar bem, se o Lucas Silva jogar bem, o Villasanti, enfim, o Grêmio em si, se tiver os jogadores com boa capacidade técnica, agregando, jogando bem, com força de vontade, tem a capacidade de sair com 3 pontos contra o Corinthians, tá certo? Então esse é o momento, 2 vitórias seguidas, parabéns pro Grêmio, mostrou vontade, jogou bem, essa que é a questão, o Grêmio jogou bem contra o Bahia. Tá certo? Claro, não foi perfeito, longe disso. Não mostra nenhum dos melhores futebols do Brasil. Tá totalmente abaixo de Palmeiras, de Galo, do que Flamengo. Mas enfim, essa que é a situação. O Grêmio venceu e jogou bem, ponto final. Então tem a capacidade de vencer o Corinthians na próxima rodada. Agora, a respeito dos jogadores que foram bem. Não tem como deixar de falar do Lucas Silva. O que o Lucas Silva jogou nessa partida foi uma barbaridade. Não está anotado o que o Lucas Silva jogou. Para você ter uma ideia, a nota dele foi 8.2. Foi muito bem. O Lucas Silva fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. O Lucas Silva jogou muita bola. Foi o melhor jogo do Lucas Silva. Excelente. O melhor em campo. O melhor. Seja na defesa, no ataque, fazendo as viradas de jogo. Isso é fundamental. Olha o crescimento do Lucas Silva. E não é de agora. Aos poucos o Lucas Silva foi melhorando. Claro, em algumas atuações o Lucas Silva foi ridículo, tá certo? Mas agora com o Felipão, ele está crescendo. Ele está jogando bola.
Mas a situação também do Lucas Silva não é de agora. Aos poucos, de degrau por degrau, o Lucas Silva está melhorando. E ontem, por exemplo, foi o melhor em campo. Foi excelente o Lucas Silva, uma barbaridade o que o Lucas Silva jogou. Outro grande destaque, o Matias Villaçante. Quando o Grêmio perdeu o Thiago Santos, nós torcedores ficamos assim, meu Deus, agora ferrou, agora lascou. Não vamos ter o cara que dá aquela segurança para a zaga, não vamos ter o Thiago Santos que dá os desarmes, as interceptações, não vamos ter o Pitbull. Bom, o Grêmio contratou um novo Thiago Santos, porque ontem, mais uma vez, o Villaçante foi o líder de desarmes da equipe do Grêmio. Ele fez 7 desarmes, ou seja, olha só que ponto positivo. Se a gente não tem o Thiago Santos, que era a situação de ontem, porque estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, a gente teve quem? O Villaçante, que foi muito bem em questões defensivas e correu muito. O que o Villaçante correu, ele aparece no jogo o tempo todo. O tempo todo, ele percorre todo o campo, o Villaçante. Se você estava cansado do Mateuzinho, com todo respeito ao Matheus, né? Mas enfim, aquele jogador que não corria muito, que era a questão do Matheus Henrique, agora o Villaçante não. É totalmente ao contrário, ele corre, ele tem força de vontade. Nas divididas ele vai com força. Olha só, o Villaçante já foi discutindo com o cara do Bahia ali, não deixou quieto. Fizeram a falta no Rô, ele foi lá, foi tirar satisfação. Isso pro Grêmio é fundamental. A gente via a equipe do Grêmio morna, sem força de jogar. Parecia que não queria entrar em campo. E agora não é a situação. O Villaçante, toda dividida, com força, tirando a bola do adversário, fazendo 7 desarmes, representando a camisa do Grêmio. Por exemplo, o Gilberto era para ter sido expulso naquela jogada contra o Juan, que ele vai lá e sola o Juan. O Villaçante, vendo isso, vai lá e tira satisfação com o Gilberto. Ou seja, mostra que ele tem essa catimba, ele tem essa característica do Grêmio, que é a força de vontade, que é a liderança, que é sim os desarmes, que é fundamental para o Grêmio. Villaçante muito bem na partida também. Outro jogador que não podemos deixar de falar é o Douglas Costa, que mostrou qualidade, mostrou técnica mais uma vez, e foi para mim o melhor jogo do Douglas Costa com a camisa do Grêmio. Para mim, na minha opinião, o Douglas Costa, evolução fisicamente. Douglas Costa, evolução taticamente. Douglas Costa, evolução física, tática e também de habilidade, de técnica. O Douglas Costa foi muito bem ontem e mostrou que se ele tiver 100%, se a equipe do Grêmio tiver bem montada também e jogar para ele, ele pode ser o melhor atacante da América do Sul. Isso é o que a gente percebeu. O Douglas Costa tem essa capacidade. Ele mostrou isso em campo, que ele tem o drible, que ele tem jogada individual, que ele tem o passe. A finalização ele deu uma pecada, mas enfim, ele tem a capacidade. O Douglas Costa pode ser o melhor atacante da América do Sul. No momento não é, mas pode ser, tá certo? Ele mostrou isso também. Outro jogador que foi muito bem foi o Rafinha. Rafinha, capitão da equipe do Grêmio. O Rafinha foi capitão na lateral direita e merece ser titular. Não na lateral direita, na lateral esquerda. O Grêmio deve jogar com o Rafinha na lateral esquerda porque é um líder em campo, tá certo? É o capitão do Grêmio. Ele tem muita experiência, joga muito bem, tem muita qualidade. Rafinha, titular na lateral esquerda e Wanderson na direita. Ponto final. O Rafinha mostrou que deve ficar na equipe do Grêmio, mas como tem o Wanderson, joga na esquerda e o Wanderson permanece na direita. Beleza? Essa situação. Rafinha, excelente também. Muito bem na partida. Outra situação. Borja. É só eu falar os números dele que você já vai entender o momento do Borja e o quão importante ele foi. 4 jogos, 3 gols. Ele abriu o placar, subiu lá no terceiro andar da arena e cabeceou a bola, que veio como se o Rafinha tivesse colocado com as mãos na cabeça do Borja. Um cruzamento perfeito do Rafinha, na medida que o Borja subiu, cabeceou e fez o gol e abriu o placar para o Grêmio. Borja, excepcional, excelente. Diego Souza entrou bem e fez o seu gol. Retornando com o gol, retornando com o pé direito. Muito bem também o Diego Souza. O Grêmio aos poucos cresce em questões de elenco. O Grêmio aos poucos cresce a respeito das individualidades também. Vimos Lucas Silva, Villaçante, Rafinha, Borja, enfim, os jogadores crescendo dentro de campo. Isso é fundamental. E o Grêmio, como elenco, como time completo, também mostrando evolução e tem a capacidade de vencer o Corinthians na próxima rodada, ainda mais
porque pode ter a estreia de quem? Hamilton Campas, camiseta 10 do Tolima, que agora é nosso, beleza? Galera, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal e fui!